Nos sensibilizarmos com a situação de um assassino condenado à morte não é uma tarefa muito fácil. Mas também pode ser angustiante acompanhar os seus últimos passos em direção à execução. Conheça agora os últimos minutos de 7 assassinos no corredor da morte. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho antes que receba a pena capital. Eu sou o Boco, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você pode ser um rei ou um varredor de rua, mas todo mundo dança com o anjo da morte. Estas foram as últimas palavras de Robert Alton Harris, condenado por matar 2 adolescentes e executado na câmara de gás em 21 de abril de 1992 nos Estados Unidos. Entre os países que mais aplicam a pena de morte no mundo estão o Japão e os Estados Unidos. Guilhotina, enforcamento, apedrejamento, fuzilamento, decapitação, câmara de gás e cadeira elétrica. O método de execução mais conhecido no mundo é de eletrocução, no qual o condenado deve sentar-se e ser amarrado a uma cadeira. A partir daí, eletrodos são conectados a algumas partes de seu corpo para que uma forte descarga elétrica passe por ele, levando à morte rápida. A cadeira elétrica foi criada no final do século XIX como alternativa de substituição de métodos vistos como pouco civilizados, já que os antigos faziam com que o sentenciado agonizasse por longo tempo até que morresse. O método considerado mais humano é o da injeção letal, que provoca uma morte sem dor. Mas tanto a cadeira elétrica quanto a injeção letal já apresentaram falhas e erros causadores de grande dor, sofrimento e horror. Um jovem de 17 anos sobreviveu ao choque de 2.500 volts no ano de 1946 nos Estados Unidos. Já Romeo Broom foi condenado em 1984 por sequestrar, estuprar e matar uma adolescente de 14 anos. Após 25 anos no corredor da morte, chegou o momento de sua execução por injeção letal. A equipe médica responsável por executá-lo passou 2 horas tentando encontrar as suas veias e após 18 perfurações, o então governador do estado de Ohio decretou 7 dias para que fosse feita uma outra tentativa. A defesa de Broom recorreu à justiça, mas a Suprema Corte do Estado recusou os argumentos. Mesmo merecendo uma punição severa, a morte normalmente é dolorosa tanto para quem passa por ela quanto para quem a assiste. Os últimos minutos de Randy Woods foram chocantes, não somente pela morte em si, mas por sua atitude final diante disso. Ele era usuário de drogas injetáveis desde os 13 anos de idade e foi condenado por matar e tocar fogo no corpo de uma mulher enquanto estava sob efeito das drogas. Apesar de ter dito não se lembrar de nada, o corredor da morte tornou-se o destino certo desse homem. Suas últimas palavras foram dedicadas à sua vítima. Eu sinto muito pela vítima e pela família. Eu gostaria que houvesse algo que eu pudesse fazer para dar tudo certo. E fez. Após anos de uso de drogas injetáveis, os técnicos responsáveis pela execução de Woods tiveram dificuldades para achar suas veias e aplicar a injeção letal. Diante disso, soltaram-lhe uma das mãos e ele os ajudou a injetar a substância que lhe levou ao fim. Joe Arriety
mais conhecido como o prisioneiro mais feliz no corredor da morte, por ter a mentalidade de uma criança de 6 anos de idade e que parecia nunca ter entendido bem a gravidade da pena que carregava. Arridy foi condenado à pena capital por matar um jovem de 15 anos e uma menina de 1 ano de idade. Durante seu tempo de espera pela execução, ele brincou com brinquedos que lhe deram no presídio e seu favorito era um trenzinho. Completamente alheio ao que lhe ocorria naquela circunstância da vida, Arridy foi perguntado por um vizinho de cela se ele lhe daria o trem quando partisse, mas ele negou e disse que levaria o brinquedo consigo. Tempos depois, o diretor da instituição deixou que ele entrasse na cela do vizinho para brincar. E ao terminarem, ele prometeu ao colega que lhe deixaria o brinquedo. Se eu for, sim, eu dou meu trem para Agnes. Nem nos últimos minutos o homem conseguiu entender o que estava acontecendo. Nem mesmo compreendeu o último abraço e o desespero de sua mãe, ou quando caminhou em direção aos guardas que lhe esperavam na porta da câmara de gás. George Steiny Jr., o mais jovem na cadeira elétrica no século XX. Em 1944, 2 meninas brancas, uma de 8 e outra de 11 anos de idade, foram espancadas com uma barra de ferro até a morte em Alcalá, uma cidade segregada da Carolina do Sul. Depois que os corpos foram encontrados, uma idosa ligou para a delegacia informando que o culpado pelas mortes era seu neto de apenas 14 anos. O adolescente negro, George Steiny Jr., conduziu os policiais até o local do crime e lhes mostrou a arma que teria usado, dizendo: "Sinto muito, eu não queria matá-las." O julgamento durou pouco mais de 2 horas, sem qualquer testemunha ou evidência que o ligasse ao crime. Após 81 dias na prisão, o garoto foi levado à cadeira elétrica. Ele era tão pequeno e franzino que foi necessário colocar uma Bíblia para que se sentasse em cima e então pudesse alcançar o capacete. Até as correias eram grandes demais para prendê-lo à cadeira. Enquanto a descarga elétrica percorria seu corpo, ele convulsionou fortemente. E antes que morresse, a máscara que cobria seu rosto caiu, mostrando seu choro e a expressão de terror do garoto em seus últimos segundos de vida. Em 2014, as investigações feitas após a reabertura do processo concluíram que a confissão de George Steiny Jr. foi coagida e que sua condenação foi injusta. Nas últimas horas de vida, os sentenciados à morte normalmente pedem algo que gostariam muito para sua última refeição. Mas Ricky Ray Rector deixou sua última refeição para depois. O homem que viveu anos de sua vida entre as celas e o crime foi condenado em 1981 a nunca mais sair das grades. Ele atirou contra 3 pessoas na entrada de um clube noturno, matando uma delas. Ricky se entregou à polícia, mas mesmo assim lhe deram um tiro na cabeça que lhe tirou grande quantidade de massa encefálica, o suficiente para lhe fazer perder completamente a sanidade mental. Depois disso, o homem passou a se comportar como uma criança, gritando aterrorizado todas as vezes em que as luzes eram apagadas, fazendo perguntas insistentes sobre cães, pulando na cama e dizendo aos outros que estava caçando índios. Para a última refeição, Ricky pediu bife, frango e torta de nozes, mas não comeu a torta. Enquanto seguia para a execução, ele disse ao guarda que o acompanhava que tinha deixado a torta para mais tarde. Mark Stroman. De acordo com ele mesmo, foi um supremacista branco que, após o 11 de setembro, sentiu o dever patriótico de matar e autodenominou-se o exterminador árabe. Sua primeira vítima foi um paquistanês, em 15 de setembro de 2001. Depois de ser preso e condenado à morte,
continuou convicto de que era um herói. Antes de ser preso, o homem atirou no muçulmano Rai Bhuiyan, que evitaria sua morte mais tarde. Bhuiyan, seguindo sua doutrina religiosa, perdoou Strowman e trocou cartas com ele enquanto estava preso e moveu ações na tentativa de salvar a vida dele, fato que não aconteceu. Em suas últimas palavras, Strowman disse que aprendeu com Bhuiyan que o ódio causa uma vida inteira de dor. Em muitos casos de condenação à pena capital, existem aqueles que lutam para sobreviver, mas há quem também faça o contrário. Brandon Joseph Road simplesmente decidiu que, já que estava no corredor da morte, ele mesmo se responsabilizaria por isso. Próximo à data programada para sua execução, ele conseguiu esconder uma lâmina de barbear em sua cela, por não querer ser abatido como um cão, como ele mesmo havia dito. No dia do cumprimento da sentença, Brandon se escondeu debaixo do cobertor e cortou os pulsos e o pescoço. Quando os guardas chegaram, o homem já estava inconsciente e sangrando rapidamente. Então, levaram-no ao hospital e conseguiram salvá-lo. Um ato controverso de generosidade, pois uma semana mais tarde, depois que Rhodes estava recuperado e já conseguia andar, os mesmos guardas que tentaram salvar a sua vida o conduziram à câmara de gás para que fosse finalmente executado. Numa situação dessas, há quem enlouqueça e mate novamente, há quem tente se matar, há quem deixe a comida para depois, assim como há quem deixe aos mais necessitados. Foi o caso de Philip Workman. Depois de matar um policial em uma discussão, Workman também garantiu a morte dele mesmo. Como última refeição, ele pediu uma pizza vegetariana, mas disse que gostaria que fosse entregue a quem realmente pudesse beneficiar-se disso. Mas seu pedido não foi atendido pelos guardas. Donna Spangler, uma mulher que soube do último desejo de Philip, decidiu que faria a vontade do homem e, mesmo após a sua execução, levantou fundos e fez a doação de 150 pizzas para uma missão de resgate em nome de Philip Workman. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.